Falando um pouco sobre isso, é importante que você, toda vez que passar por uma situação que te incomoda, você não procurar motivos sempre fora, mas sim dentro de você. Porque às vezes tem situação que nos paralisa, né? Nos deixam perplexo. A gente quer se incomodar muito com o que está fora, com o outro. E às vezes o que paralisa a nossa vida está dentro da gente, é a gente mesmo. Por isso precisamos ficar atentos aos nossos comportamentos. Você tem que resolver muitas questões da sua vida voltando para dentro, refletindo e se perguntando sempre: por que tenho que às vezes que comer demais, mesmo sem querer? Porque eu gosto de trabalhar muito, mesmo às vezes eu necessitando descansar. Eu sei que eu preciso um pouco de relaxar, mas eu não consigo parar de trabalhar. Eu não consigo parar de comer. Eu não consigo parar de dizer não quando eu quero dizer não e não consigo. Por que será? Eu preciso voltar essas questões para dentro para poder eu conseguir ter um comportamento diferente ou um comportamento desejado, né? Já que é algo que me incomoda. Então, toda vez também que a gente adoece, que você está doente, isso é uma tentativa de fazer com que você pare e se observe, né? De você dizer o que está acontecendo, o que essa doença, o que essa dor está querendo me dizer. Porque toda vez que adoecemos é porque não damos conta de algo que está ao nosso redor. E é daí que vem o desenvolvimento de fobias, né? Medos excessivos, de compulsões, de obsessões. Tudo isso proveniente dessa raiz. E aí, quando a gente converge para o corpo, as nossas questões psíquicas, a gente adoece. E aí vem as doenças psicossomáticas, como Freud já nos colocou, né? A gente tem também muitas das crianças que nascem, né, em famílias, quando a gente vai perceber que quando ela chega a essa família, o contato afetivo é muito grande, é enorme, nesses primeiros anos de sua vida. Porém, com o passar do tempo, essas ações afetivas de pai e de mãe, né, vão se tornando cada vez mais pobres, porque o pai e a mãe, às vezes, têm outras atribuições, trabalhos, outras questões, e vão deixando de lado a afetividade. E o que isso nos revela? Nos revela justamente o quanto o afeto é importante e em um momento, né, que a gente poderia ter para desenvolver mais na família, a família vai deixando de lado, esse afeto vai se tornando cada vez mais escasso. Eu, inclusive, estava lendo um texto de Hélio Rodrigues, que é um excelente professor de arte e educação, onde ele coloca essa questão. E ele nos fala que, às vezes, por falta de um recurso básico, né, para a própria sobrevivência da criança, o afeto se torna um luxo dispensável. Lamentável, né? Porque não deveria. Olha quantas feridas, quantos traumas são causados nas nossas crianças interiores, na sua criança interior. E a gente às vezes vive pensando que a gente é uma coisa que a gente gostaria, mas a gente não é. Então a gente projeta aquilo que nós gostaríamos de ser sem ser. A gente se vê de uma forma, enquanto os outros nos vê de uma maneira completamente diferente. Quando você tem um autoconhecimento, você consegue acessar o seu inconsciente e perceber isso de uma maneira um pouco mais tranquila, né? Então precisamos sarar as feridas as feridas que estão dentro de cada um de nós e fazer esse encontro harmonioso com essa criança que habita a cada um de nós.
no interior de cada um. Porque caso contrário, ficamos achando o tempo todo que o que acontece com a gente é simplesmente destino e não que são as nossas escolhas. A gente não pode, às vezes, ter uma pessoa o tempo todo, um adulto com posicionamento crítico, porque teve um pai crítico, porque aí você se torna uma pessoa com comportamento até perseguidor. Se você é uma criança que teve muito sofrimento e não sai dessa posição de sofrida, fica o tempo todo reclamando e se achando uma eterna vítima de tudo e de todas as situações que ocorrem na sua vida, precisando tomar pé do que acontece para ser protagonista da sua história. Então, é importante conhecer e resgatar essa criança. E resgatar a criança é você não deixar só o adulto comandar, porque só um adulto sério comandando, determinando, tomando decisões, se torna também um adulto chato, porque o adulto ele acha que não merece mais cuidar da sua criança e aí mata essa criança que é questionadora, inovadora, criativa, alegre e se torna uma pessoa chata para a vida dele e para a vida das pessoas que os rodeiam. Então, não adianta você descobrir que você foi uma criança que teve, passou por alguns traumas, que tem uma ferida muito grande que precisa ser cuidada, sarada, e não conseguir caminhar, não conseguir sair do lugar. Não, é entender que está ferida, o que é que eu faço para sarar e pensar. Inclusive já é colocado pelo Jung, o que é que eu faço com o que fizeram comigo. E por aí você vai fazendo outras descobertas. Então, procurar como cuidar e conhecer essa criança que habita dentro de você, isso você pode.